Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores. Hoje temos a nossa reunião de Câmara. Deixa-me ver se eu consigo abrir aqui. Esta é a nossa reunião número 10 de 2024. Eu começo por distribuir o resumo diário de tesouraria, para conhecimento dos senhores vereadores, dando nota de que à data de ontem, dia 6/6, havia um total de disponibilidades de 3.984.391,42 €. Abrimos então o período antes da ordem do dia, dava a palavra aos senhores vereadores para o que entenderem. Senhor vereador João Pedro Reales, tem a palavra. Ora, bom dia, Senhora Presidente, Senhoras e Senhor Vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Eu tenho algumas questões para abordar. Começava por realçar aqui alguns resultados desportivos que tivemos a oportunidade de ter no nosso Conselho, do qual destacava o Campeonato Nacional de Desporto Escolar em Júniores que o Duarte Galvão conseguiu conquistar, portanto, e que é um feito de referência em termos daquilo que no âmbito desportivo, onde também no desporto escolar foi conseguido um pódio na Bóssia com o Gonçalo Matias. E depois também alguns resultados de modalidades do Clube Desportivo Os Águias. Na categoria de séniores no futebol, conseguiram o campeonato distrital e também a subida de divisão, tal como a subida de divisão e o vice-campeonato em juvenis, e também realçar os resultados desportivos de alguns campeonatos distritais na ginástica que foram conseguidos. E, portanto, são todos resultados que nos orgulham em termos de representantes e também que acho que deveria realçar em termos daquilo que é a reunião de Câmara. Portanto, mais duas questões que eu gostaria de abordar. Uma que já abordei na última reunião, mas que eu gostaria de saber mais em concreto, em termos da Caixa Geral de Depósitos, o que é que está definido em termos de temporais, porque reparei que, pelo menos em 2 noites desta semana que eu passei, que estavam a decorrer obras e, portanto, nota-se que há aqui alguma brevidade naquilo que é a concretização da transferência das instalações e da mudança. Dentro daquilo, penso eu que também muita coisa já estava a um nível mínimo e que eu já tive a oportunidade de aqui referir por 2 vezes e considero que o Conselho de Alpiarça também não está a ser tido em conta como aquilo que deveria ser nessa situação. E uma questão que eu agora, quando li a ata, reparei que aqui a parte que o município vai ficar, se foi adquirido ou se será em arrendamento, porque penso eu, daquilo que me lembro, que não ficou totalmente respondido, mas agora que só reparei quando estivemos a ler a ata, que iremos aprovar a seguir. Mas deixo já a questão aqui, nesse sentido. E outra questão tem a ver com que eu também já era para colocar, com aquilo que também estávamos aqui a falar antes da reunião começar, que é a situação das pessoas que estão a habitar as casas do município e, portanto, e que integram todo o processo da estratégia local de habitação em termos daquilo que será o futuro dessas pessoas que integram esse programa, tendo em conta que também já fomos abordados várias vezes por várias pessoas, que existe uma grande preocupação em termos daquilo que será o seu futuro, no sentido de que muitas dessas pessoas habitam nas casas há décadas, portanto, algumas delas também com situações familiares complicadas, e têm uma grande preocupação naquilo que será o seu futuro, quer num eventual período das obras, quer depois, principalmente, após essas obras, e, portanto, eu gostaria de saber
o que é que está salvaguardado no interesse daquilo que são a vida das pessoas, não é? Portanto, acho que é perfeitamente entendível a preocupação e então com tudo aquilo que tem sido o mercado imobiliário nos últimos anos, principalmente nos últimos 7, 8 anos, que qualquer situação, qualquer não solução, digamos assim, são situações extremamente preocupantes. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, se faz favor, tem a palavra. Então, bom dia a todos. Senhora Presidente, não sendo eu especialista em limpeza de terrenos, aliás, como não sou especialista em nada, ao contrário de outros que são especialistas em tudo, nunca se enganam, raramente têm dúvidas, eu penso que já seria a altura dos terrenos da Câmara estarem limpos. E aqui até estou-me a referir concretamente a um que vi recentemente, que é aquele entre a zona industrial e a Estrada Nacional. Penso que ali junto a uma zona industrial seria um terreno que seria prioridade, portanto, já estar limpo. Outra coisa, e não desprezando de todo o esforço dos trabalhadores da Câmara, eu ando muito a pé pelas ruas da vila e constato que, e até é uma coisa que eu nem gosto muito de andar muito a referir, mas neste momento acho que as ruas estão com demasiadas ervas. E, aliás, há muitas em que as próprias sarjetas estão entupidas. É certo que nesta altura não irá chover muito, mas também neste momento nunca sabemos quando é que chove muito e quando é que não chove. E era isso. Muito obrigada, Senhora Vereadora. Muito bem, então, relativamente às questões dos Srs. Vereadores, responder o seguinte. No que diz respeito aos resultados desportivos atingidos por atletas do nosso Conselho, associar-me naturalmente às palavras do Sr. Vereador e congratular todos. É a intenção do município fazer uma distinção que corresponde aos resultados conseguidos durante o ano a todos os atletas que de alguma forma tiveram, quer em campeonatos regionais, quer em campeonatos nacionais, tiveram algum destaque. Há alguns que inclusivamente ainda estão em atraso relativamente ao ano passado, resultados que já foram conseguidos o ano passado por alguns jovens do Conselho que são atletas em várias modalidades e, portanto, a nossa intenção é criar um momento específico dirigido a distinguir não só as atividades desportivas, mas, sobretudo, também os resultados que foram sendo conseguidos. De qualquer modo, assinalar que no âmbito do encerramento da época de futebol e relativamente às equipas, quer dos juvenis, quer dos séniores, com a subida de divisão e, no caso dos séniores, com o facto de terem sido campeões distritais, à semelhança do que fizemos quando houve a última subida de divisão, a Câmara fará uma pequena cerimónia de entrega de um conjunto de lembranças, não são mais do que isso, às duas equipas. No próximo, estamos a tentar que se articular com as equipas no sentido de ser no próximo dia do jogo, portanto de manhã, uma vez que a equipa estará reunida, os esportistas estarão cá, e portanto fazemos apenas um pequeno momento de entrega dessas lembranças, uma vez que depois a entrega das faixas e das medalhas, etc., é feita pela Associação de Futebol e será, julgo eu, durante o próximo jogo. De todo o modo, dizer que esta é também uma intenção de distinção, no fundo, dos resultados obtidos, que sabemos que nestas condições, sobretudo dos pequenos clubes, dos pequenos em capacidade financeira, porque o Águias é um grande clube, sobretudo no número de modalidades que tem
e de resultados que consegue obter, mas sabemos as dificuldades e, portanto, neste quadro mais difícil e mais exigente, também é importante distinguir o esforço que se faz diariamente para que esses resultados sejam obtidos. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, o que é que está definido em termos temporais? Começar pelo princípio, começar por dizer que o município vai adquirir o prédio, digamos assim, da Caixa Geral de Depósitos, todo, na sua totalidade. Quem vai ficar arrendatário ou inquilino da Câmara é, neste caso, a Caixa. Ou seja, aquele espaço em que a Caixa está a fazer a adaptação para funcionar enquanto agência, também vai ser do município, mas vai estar arrendada à Caixa durante todo o período, pelo menos todo o período de transição da propriedade para a Câmara. Porquê? A Câmara vai adquirir o edifício da Caixa. Na altura que nós tivermos, nós já pedimos para a Caixa connosco articular a minuta do contrato e depois essa minuta virá à Câmara para conhecimento dos seus vereadores antes de ser assinada. Aquilo que o que foi negociado com a Caixa pelo município foi o estabelecimento. Nós mandámos fazer uma avaliação independente ao prédio, a Caixa fez a sua própria avaliação, determinámos um valor para alienação e, portanto, para a compra por parte da Câmara, e o que vamos fazer é, pagar um primeiro sinal e vamos fazer reforços de sinal no montante de 30 mil euros por ano até 2029. Até ao final de 2029, que, como sabem, é o período que entramos em carência do empréstimo de saneamento financeiro e que nos vai permitir ter outra maleabilidade financeira para podermos, eventualmente, se tivermos que fazer um empréstimo para o efeito. De todo o modo, portanto, o que está planeado em termos de contrato, e depois virá para a análise dos senhores vereadores, é nós fazermos um contrato de promessa de compra e venda com reforços de sinal sucessivos até final de 2029, a altura em que será pago o remanescente e que será feita a escritura final. Nesta circunstância, eu tenho tido reuniões com a direção da Caixa. Ainda ontem tive uma troca de impressões relativamente a esta questão, uma vez que esta agência este posto de atendimento, e que é uma pequena agência, digamos assim, está em fase de términos das obras e, portanto, está previsto abrir ao público na próxima semana ou na outra, em princípio será na próxima semana. Ontem o que tivemos a discutir foi, de facto, a quantidade, a qualidade e a complexidade de serviços que vai ser possível fazer a partir dali. Aquilo que me foi transmitido é que a Caixa fez ali um investimento substancial em máquinas novas. Neste caso, é a segunda agência do país, a segunda, que tem este tipo de equipamento. Estas máquinas, do ponto de vista das transações bancárias ou das situações bancárias, vão estar capacitadas para todos os serviços. A pessoa que vai ficar numa primeira fase, não sei se será uma só, se serão duas, as pessoas que vão ficar na agência vão, nesta primeira fase, dar apoio relativamente a estas questões de funcionamento das máquinas, mas há um conjunto de assuntos que até agora não era possível resolver aqui em Alpiarce, era preciso ir a Almeirim e, em alguns casos, até a Santarém, vai ser possível resolver aqui. Variedíssimas situações que levam as pessoas a ter que se deslocar hoje para Almeirim vão passar a ser resolvidas aqui, uma vez que há uma parte do trabalho, sobretudo esta parte de tesouraria e de movimentação bancária, que é feita através das máquinas e que vai permitir também libertar a pessoa para outro tipo de informações e de assuntos. A Caixa vai estar aberta todos os dias, com o horário completo, portanto, de manhã e de tarde, e terá ali uma pessoa com a possibilidade de eventualmente ter duas numa primeira fase, se justificar para efeitos de também colaboração com a população, no sentido de conseguirem ultrapassar algumas dificuldades que tenham na utilização dos equipamentos que estão colocados.
Relativamente à questão do primeiro direito, Sr. Vereador, o município fez, durante o processo de elaboração, como sabe, nós demos continuidade à estratégia local de habitação que estava definida já anteriormente, com o enfoque na reabilitação das habitações, sobretudo a habitação social, que é propriedade do município, e avançámos, ainda sem termos qualquer tipo de transferência financeira, avançámos com a elaboração dos projetos que estão completamente finalizados, já. Ou seja, nós estamos em condições, assim que tivermos, digamos que o aval por parte do IRU e por parte da tutela, estamos em condições de lançar o concurso para realizar as obras. O que é que, entretanto, foi feito? Para além deste trabalho, foi promovida uma reunião, onde eu própria estive, com todos os moradores do bairro cujas casas vão ser intervencionadas. Essa reunião teve lugar. Devo dizer que, se não estiveram 100% dos moradores, estiveram 90%, houve 2 ou 3 pessoas que justificaram a ausência que não podiam estar. Alguns dos moradores, inclusivamente, estiveram acompanhados de advogado e, portanto, estiveram praticamente todos nessa reunião, onde foi transmitido exatamente o que é que vai ser feito, exatamente quais é que são as consequências do que vai ser feito, e as pessoas puderam colocar as perguntas todas que entenderam. Designadamente, relativamente ao alojamento temporário enquanto as obras estiverem em curso. Nessa altura nós não tínhamos ainda o feedback relativamente à possibilidade de incluirmos na estratégia, em termos financeiros, a contratação de destas casas móveis que pudéssemos colocar de modo a ter as pessoas alojadas aí enquanto estávamos a fazer obras. Posteriormente essa indicação veio e, portanto, os custos com o alojamento temporário das pessoas estão compreendidos também na estratégia. Não estavam na altura. Esses custos passam por alojar as pessoas em casas, que já existem, e pagar as rendas, ou contratar casas em modo de contentor, ou destas casas móveis, que permita, e o pagamento desse montante despendido, para permitir que as pessoas estejam transitoriamente ali até conseguirmos ter as obras prontas. O compromisso que assumimos com as pessoas, até porque os prazos para a execução destas obras são curtos, como sabem, o compromisso que assumimos foi esta circunstância de estarem temporariamente alojados, obviamente não tem quaisquer custos para nenhuma das pessoas que vai ver as suas casas reabilitadas. As pessoas têm contratos em vigor, todas elas, que se vão manter, independentemente de estarem há menos tempo ou há mais tempo, enquanto arrendatários, enquanto inquilinos daquelas casas, e tendo as condições, ou mantendo as condições que já têm, pelo menos na sua maioria, para usufruir da habitação social, as pessoas vão manter os contratos não acabam, têm um período em que as pessoas não vão estar a pagar renda, porque não vão estar a viver nas casas, em que se suspende a execução do contrato durante aquele período e depois continua. Os termos de atualização das rendas são os mesmos que existem agora, portanto não vai haver nenhum acréscimo de renda por ter havido obras nas casas. Os termos de atualização das rendas são as percentagens que já vinham sendo aplicadas e é o que vai continuar. Houve da parte de algumas pessoas que estão hoje sozinhas ou quase sozinhas em casas maiores a disponibilidade para, se houver casas disponíveis, alterarem a sua situação e passarem, por exemplo, de um T3 para um T1, porque já são menos, mas não deixam de continuar a ser inquilinas, se essa situação se verificar. Há situações em que, eventualmente, está uma pessoa sozinha num T3, ou estão 2 pessoas num T3 e podem perfeitamente passar para uma casa mais pequena. As pessoas manifestaram essa disponibilidade, algumas delas. Nós pensamos que isso não vai acontecer, uma vez que a tipologia das casas vai ser praticamente, em todos os casos, mantida e, portanto, não vão sobrar casas maiores ou mais pequenas para estar a mudar as pessoas. Portanto, cada uma ficará na casa onde está. O nosso compromisso também foi no sentido de, nas casas para onde as pessoas estiverem em alojamento temporário, assegurar
que têm os contratos para a eletricidade, os contratos das televisões, etc., que têm a possibilidade de os fazer mudar para essas casas, vão continuar a pagá-los como pagam agora, mas terão acesso, digamos, à mudança do contrato temporariamente para essas casas. E o que ficou assente com eles foi exatamente isto. Foi tudo explicado. Nós não avançámos já com as obras por uma questão de não termos essa capacidade do ponto de vista financeiro, e ontem mesmo foi-nos enviado um documento no sentido de se proceder agora à assinatura do termo de responsabilidade, que há de permitir o pagamento por parte do IRU do montante relativamente à intervenção nestes 20 fogos lá em cima no bairro dos 46 fogos que estão autorizados. Portanto, nós estamos a aguardar que isso agora se materialize. Haverá uma assinatura oficial na próxima semana na CCDR Alentejo e a partir daí contamos poder agilizar o processo para lançarmos o concurso e começarmos as obras. Sendo certo que eu própria tenho pedida, já aqui há uma semana ou duas, uma reunião com a atual Secretária de Estado da Habitação, com a presença do IRU, para articularmos estas questões e para removermos aqui algumas dúvidas, porque para além do projeto da Estratégia Local de Habitação, o município assinou também com o IRU, através da CIMLT, uma intenção de investimento em criação de habitação para arrendamento acessível. Estamos a falar de um envelope financeiro de 14 milhões de euros e, portanto, nós já avançámos o processo de aquisição de consulta ao mercado para a aquisição de lotes em loteamentos que já estão devidamente autorizados e, portanto, aguardamos que o IRU nos dê a indicação, uma vez que estas construções vão ser propriedade do IRU, o município atuará como dono da obra e depois é o IRU que faz a seriação dos inquilinos potenciais candidatos às rendas acessíveis e, ao final de 30 anos, cerca de 30 anos, estes imóveis passarão todos para a propriedade do município, quando se extinguir, naturalmente, o período de pagamento. Senhora Vereadora, eu já passarei a palavra ao Sr. Vereador para esclarecer esta questão da limpeza urbana. Dizer-lhe o seguinte, nós temos feito com os funcionários que temos e hoje são, apesar de serem sempre insuficientes, hoje são bem mais do que os que tínhamos. Temos tentado percorrer todo o espaço do Conselho de forma a que consigamos, dentro daquilo que é a nossa capacidade, ter o Conselho em condições de limpeza, quer das ervas, quer do espaço público, em geral. Adquirimos maquinaria nova, adquirimos um trator corta-relva, adquirimos uma série de equipamentos que são manuseados pessoalmente, adquirimos ferramentas e equipamentos diversos, adquirimos fardas para os trabalhadores, que lhes dão outra condição também para andarem no seu trabalho, e organizámos o trabalho num serviço específico, com um coordenador específico, só dedicado a esta área. Não conseguimos chegar a todo lado, efetivamente, muito menos com estas transições em termos de clima, que hoje está um calor enorme, depois durante a noite chove e no outro dia faz calor outra vez, e isto, nesta semana as coisas evoluem em termos de crescimento das ervas brutalmente. Pois nós somos um concelho, apesar de tudo, extenso, com muita área em zonas rurais e, invariavelmente, os caminhos rurais e as zonas que têm mais estão em mais zona de campo, digamos assim, têm um desenvolvimento em termos de ervas e de plantas muito maior. De qualquer modo, nós temos este propósito de não só continuar a reforçar a equipa que está, de trabalhadores que está a fazer este trabalho, mas, sobretudo, organizar o trabalho de forma a que ele possa ser mais eficaz. Estamos a trabalhar num processo de contratualização com a Junta de Freguesia relativamente a alguns espaços em concreto, transferindo meios para que a Junta possa assumir essa responsabilidade.
Não está fechado esse processo ainda, está em curso. Estamos a fazer avaliações, estamos a ver quantas pessoas é que será necessário contratar, quais é que são os equipamentos que são necessários, estamos a colocar valores nas coisas, de modo a que se possa transferir essa responsabilidade, de modo a que a Junta depois possa desempenhar essas funções. E estamos sistematicamente a procurar organizar o trabalho de forma a que ele tenha mais eficácia e mais eficiência. Relativamente à limpeza dos terrenos da Câmara, a limpeza dos terrenos do município, sobretudo no âmbito agora da preparação para a altura dos incêndios rurais e florestais, está feita, foi feita oportunamente. Aliás, antes de nós começarmos a notificar os proprietários particulares para fazer a limpeza dos terrenos particulares, fizemos a nossa limpeza. Há zonas que não estão, de facto, ainda em condições, pelo menos nas condições em que deveriam estar, mas que, num período, esperamos nós que próximo de tempo, seja possível ter essas situações resolvidas. De qualquer maneira, eu não sei se o Sr. Vereador tem alguma informação a acrescentar. Bom dia a todos. Relativamente a essa parte da zona industrial, pode-se constatar que foram feitas umas faixas de proteção tudo em volta, não se terminou mesmo por falta de tempo. Os tratoristas são só 2 ou 3, houve um que andava com a máquina roçadora a fazer todas as bermas das zonas em que podemos atuar antes de sair a proibição de usar facas metálicas nos acessos aos lugares, do Casalinho para o Frade de Cima, todas essas estradas, e não conseguimos tempo, demos aquelas duas, com sinceridade, não sei se foi 2, foi 3 espaços de agrado, uma faixa tudo em volta de proteção. E agora, mal haja tempo, penso que é o único que está a faltar estar limpo na totalidade, mas já lá passámos a cuidar, assim como tratámos com fitossanitários algumas infestantes em volta, para ver se depois, agora quando as limparmos, elas não vêm com tanta força. Foi mesmo por falta de tempo. Muito obrigada, Sr. Vereador. Já agora, Sr. Presidente. Sim, Sr. Vereador, faz favor. Com algumas dúvidas em relação às respostas que o vereador João Pedro. Em relação à aquisição do edifício da Caixa Geral de Depósitos, portanto, vai haver um reforço de 30 mil euros anuais até 2029 e vai haver uma entrada inicial. A entrada é título de sinal e princípio de pagamento, e depois os reforços são reforços do sinal. Qual é o valor dessa entrada? A entrada é a mesma, 30 mil euros. São 30 mil euros por ano até 2029, e até ao final de 2029 há o compromisso de fazer a escritura definitiva pagando o remanescente, o que não estiver pago até aí. E o que quer dizer é que a Caixa deixa de ser uma agência e passa a ser um posto, é isso? Eu não sei se eles vão mudar a designação, mas aquilo já era uma espécie de um posto, não era propriamente, não sei se eles continuam a chamar agência, se não. Eu aqui é que fiz é que utilizei essa expressão. A Caixa vai ficar a funcionar nos mesmos moldes que estava a funcionar, só funciona num espaço mais pequeno, com outro tipo de equipamentos de apoio e com outro tipo de serviços. Ou melhor, com mais serviços do que aqueles que tinham agora. E deixa de ter tesouraria, portanto, só as máquinas é que vão poder receber dinheiro e fazer-se levantamento. Penso que praticamente vai ficar, pelo menos numa fase mais adiantada, vai ficar assim como todas as outras agências. Aliás, as outras agências e os outros bancos. Porque se for aqui à volta, as agências bancárias que têm aqui à volta estão praticamente todas a trabalhar nesse modo. Isto foi o que me foi transmitido e, portanto, é o futuro da Caixa, é uma coisa que não vai haver exceções para sítio nenhum e, portanto, a minha preocupação era saber... É um mau futuro, é o futuro de um banco público que... Pois, Sra. Vereadora, as pessoas se afastem de... Pronto, mas isso as pessoas não se podem afastar muito porque não podem mudar de banco, ou seja, mudando de banco têm exatamente nos outros bancos a mesma coisa que têm neste e, portanto, vai ser difícil, uma vez que isto vai funcionar assim praticamente em todos os casos. Não são públicos e... Está bem, mas isso, ou seja, eu devo dizer que tenho pouquíssima ou nenhuma influência
relativamente à direção que os administradores da Caixa têm. Se calhar, se houvesse Pouquíssima ou um esforço, nenhuma. podia ter alguma influência. Não sei, porque Se os houvesse um esforço para isso, provavelmente podia imobilizar a população para essa influência. Mas, Como já o que foi eu- feito noutras circunstâncias, e nomeadamente no CTT, se calhar podia-se ter alguma influência. Mas, Eu senhora vejo vereadora- esforço da parte da Câmara de fazer alguma coisa em relação a isso. Quando é que Eu alguma acho que isto vez vai foi correr mal. feito? Acho que vai correr mal. Ouça, mas isso é uma coisa que não depende de Eu também não sou nós. especialista nisto, né? Isto não é uma questão de ser Aliás, especialista. não sou especialista Aliás, em nada. essa mobilização não foi feita nunca. Que eu tenha conhecimento relativamente à Caixa. Nunca. Mas- por ninguém. mas- E esta questão da Caixa já se passa há imenso tempo. Aliás, há muito tempo que não havia atendimento à tarde. Há muitos anos que não há ali um conjunto de serviços que as pessoas tinham que ir para a Almeirim ou para Santarém para tratar. Isto já se passa há muito tempo, não é de agora. Foram tomadas Não é de agora. diligências. Quais diligências? Se não tiveram Quais se não diligências? tiveram efeito, foram tomadas. Quais diligências? Reuniões, Conversaram com as pessoas, sim, bem, sim, tal e qual sim, como sim. nós, fizemos exatamente a mesma coisa. Aliás, é isso que temos estado a fazer ao longo deste tempo todo. Portanto, não sei o que é que... situação que eu queria perguntar. Sim, ainda por cima, que é que o esforço maior do município é em garantir que a Caixa tem condições ali, adquirindo o edifício que lhe faz falta, que nos faz falta para nós, para o arquivo municipal, porque temos o arquivo desgraçadamente metade perdido e a outra metade em condições muitíssimo más, como deve saber. Vamos ver E, o que portanto, é que faz mais falta à população. Pois, não, ouça, é que um serviço depende de nós e o outro não depende. Depois vamos É ver. simples. A outra situação que eu queria perguntar era em relação portanto, a esses contentores onde as pessoas do primeiro direito vão ficar temporariamente. Quantos serão ao todo e onde é que vão ficar instalados? Quantos serão ao todo, neste momento é impossível saber. Nós temos que, a partir do momento em que lançarmos o concurso para fazer a obra, temos que ver como é que vamos estruturar o concurso. Nós não vamos fazer os 20 fogos ao mesmo tempo. Portanto, vamos fazer a obra por fases. Vamos começar por fazer um conjunto de casas, depois alojamos essas pessoas temporariamente, depois elas voltam às suas casas quando elas estiverem terminadas e depois passamos para um outro conjunto de casas e, portanto, é inconcebível termos 20 frentes de obra em 20 casas diferentes ao mesmo tempo. Não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, vamos fazer por fases. Significa isto que nós só vamos ter que alojar temporariamente as pessoas cujas casas estamos a intervir. Portanto, depende do resultado do concurso para nós percebermos quantas casas é que temos que encontrar para alojar as pessoas. Durante quanto tempo? Será durante o período em que a obra estiver a ser feita. Depende do que é que sai do concurso. Nós vamos criar o caderno de encargos em função daquilo que eventualmente conseguiremos no mercado em termos de interesse das empresas para fazer a obra. E relativamente à localização, nós o compromisso que assumimos com as pessoas foi de tentar encontrar. Estão identificados alguns lotes de terreno, alguns são do município, outros são particulares, naquela zona. E, portanto, a nossa intenção é colocar os contentores, se tivermos que colocar contentores, nós conseguimos arrendar casas, não precisamos pôr contentores, mas se tivermos que os colocar, que é muito provável que sim, a nossa opção vai ser por arrendar o espaço de lotes que não estão construídos e que não são nossos, ali nas imediações, e ocupar os nossos com a colocação dos contentores, de maneira a que as pessoas fiquem na maior proximidade possível das suas casas. Porque há pessoas que estruturaram a sua vida, quer para dar apoio a pais idosos ou a outras circunstâncias, e compraram casa ou têm casa nas imediações do bairro. E, portanto, a nossa preocupação foi encontrar ali espaços que permitissem colocar estas casas amovíveis com alguma proximidade relativamente à zona das casas. E isso foi explicado a todas as pessoas que estavam na reunião. Uma outra pergunta. Apesar de haver muita desinformação e de haver um conjunto de pessoas que fazem questão de ir minando a confiança das outras, isso tem sido verificado, as pessoas às vezes vêm aqui perguntar-nos, mas a minha vizinha teve-me a dizer isto, ou o meu vizinho teve-me a dizer aquilo. Há muita desinformação, há muita vontade de criar problemas, mas vai-se ultrapassando, porque a gente vai chegando às pessoas e falando diretamente com elas, e portanto isso foi tudo explicado.
E é nesse sentido que nós também colocamos aqui as questões muito bem. Para as coisas serem clarificadas. E já agora, em relação àquelas casas do bairro da Igreja, as pessoas que receberam as cartas não dizem que vão ser realojadas. Diz-lhes para arranjarem casa, no fundo. Então, mas Senhora vereadora, as casas do bairro da Igreja não são do município. Primeiro ponto. Segundo, as pessoas estão lá alojadas sem pagarem qualquer renda, estão lá alojadas numa perspectiva de carência social de algumas delas grave e, portanto, a Igreja entendeu celebrar com elas contratos de renda, de comodato. Aquilo é uma espécie de um empréstimo para as pessoas lá estarem. Devo dizer que há pessoas que habitam nessas casas que não têm condições do ponto de vista, não têm critérios do ponto de vista social para terem acesso a uma casa de habitação social. Independentemente disso, é evidente que as pessoas, quando tiverem que sair, não vão para a rua nem vão ficar na rua. O município, em conjunto com a ação social, organizará uma solução de maneira a que as pessoas possam ter uma casa para ficar enquanto as casas estão a ser recuperadas. Sendo que esse processo de recuperação das casas da Igreja é separado do processo de recuperação da habitação do município. Apesar dessas casas estarem na estratégia local de habitação, elas, por exemplo, não foram objeto de eleição agora neste protocolo que está a ser, neste termo de responsabilidade que vai ser assinado. O que foi autorizado, digamos assim, o que foi aprovado, são a recuperação dos imóveis da Câmara. Quanto a esse, é um processo à parte. E é a Igreja que eu tenho que ir desenvolvendo, aliás, como vários outros processos particulares que têm estado a ser desenvolvidos no âmbito da Estratégia Local de Habitação, que, como sabe, é um processo para reabilitar ou criar habitação para pessoas que vivem em situação de insalubridade. Não é para criar habitação social tout-court. É um projeto muito específico, é isto que consta da estratégia, de todo o texto da estratégia e das responsabilidades que foram assumidas. Foram identificadas famílias em situação de insalubridade, casas que não têm condições, e a estratégia incide apenas sobre essas casas e sobre essas famílias. Portanto, não há aqui margem para nós construirmos habitação social, por exemplo, se não for destinada a uma família em concreto que tenha sido detectada e assinalada como estando a viver em condições de insalubridade. Isso é um processo que nós não tivemos qualquer tipo de intervenção. É assim que funciona em todos os municípios, penso eu, pelo menos não tenho nota que seja diferente, e a estratégia que tínhamos aqui aprovada tinha precisamente os mesmos termos que têm as outras. Só que eu pretendia saber se essas pessoas depois vão ser mesmo postas na rua ou se têm alguma opção. Se a Câmara não fizer nada, são postas na rua. Se a Câmara não fizer nada, são postas na rua. Mas a Câmara não vai não fazer nada e, portanto, obviamente não vai deixar as pessoas na rua, como é evidente. Aliás, já não deixou pessoas noutras circunstâncias, portanto, também não deixaria essas, com certeza. Muito bem. Quanto mais não seja naquelas que não têm critério, em ajudá-las a encontrar uma casa. Que é uma coisa que elas até deveriam fazer por sua iniciativa, uma vez que os rendimentos que têm são muitíssimo superiores àquilo que são os critérios que estão definidos para esse efeito. Muito bem. Então, penso que não haverá mais nenhuma questão. E passávamos então à nossa ordem do dia. O primeiro ponto que temos é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 23 de maio, que vem para deliberação. Eu queria fazer aqui queria dar aqui uma pequena nota relativamente a uma informação que está dada para corrigir a informação que está dada, porque a senhora vereadora e vice-presidente da Câmara, na altura, não tinha a informação completa e é preciso corrigir de modo a que ela espelhe efetivamente o que se passou. Deixem-me cá procurar só para... Página 4. Deixem-me ver se... 3. Desculpa, página 3, mais ou menos a meio. Começa com a agência de Almeida. Ficam... Pois.
Quer estar mais A senhora vereadora Fernanda. É mesmo no final da página 3, É isso que eu estou a ver. relativamente ao mercado. Já viste? Já viste? Era o quê? Está aqui. Relativamente, no final da página 3, diz o seguinte: relativamente ao mercado municipal, o frigorífico que se encontrava no antigo talho foi retirado e vai para a asta pública para venda. Não foi assim que aconteceu. Ou seja, o frigorífico foi retirado e foi abatido. Foi para abate porque não tinha valor comercial. Nós mandámos fazer uma avaliação e a avaliação que veio do frigorífico foi 0. E, portanto, não havendo nenhum outro destino para lhe dar, houve a manifestação de interesse por parte de um restaurante que fez uma proposta e nós adjudicamos o frigorífico a esse restaurante. E, portanto, fez a proposta de um valor e nós adjudicamos vendemos o frigorífico a esse restaurante, uma vez que ele estava abatido e sem valor comercial. E, portanto, é isso que deve constar da ata, porque foi efetivamente assim. Portanto, não foi feita nenhuma asta pública, nem foi manifestado nenhum interesse por ninguém em adquirir o frigorífico. Aliás, nós pedimos essa avaliação, foi-lhe atribuído o custo zero e, portanto, nós entendemos que tínhamos que ficar com ele. E depois foi feita uma proposta relativamente à sua aquisição e nós fizemos um ajuste direto. Isto é o que deve constar na ata para reproduzir o que efetivamente se passou. Se os vereadores quiserem ter acesso à documentação, nós temos todo o processo documentado e, portanto, terei todo o gosto em fornecer. Não sei se há mais alguma outra... Também. Se faz favor, senhora vereadora. Na página 5, no ponto 2, só para clarificar aqui, e se calhar é melhor ficar em ata, relativamente à questão se há ou não prioridade ou não para aqueles que têm os 2 pais a trabalhar, têm tido essa atenção, mas a inscrição é gerida pelo Gabinete de Educação. Só dizer que só quando nós ultrapassamos o número de inscrições por semana, ou seja, é que é tida esse critério em atenção, ou seja, dando prioridade efetivamente aos pais que estão ambos a trabalhar. Até então não é solicitada essa... Pronto, ou seja, a inscrição não é gerida, mas sim acompanhada, só nesses casos pelo gabinete. Até aí é a associação é que recebe a documentação toda. Tá, era só para esclarecer isso, pode não estar muito claro. Muito obrigada, senhora vereadora, senhores vereadores. Não sei se há alguma sugestão. Senhora vereadora Fernanda Cardigo, costuma ter umas correções? Hoje não há? Por acaso, não. Havia só aqui é na última página, só falta aí, a meio início, senhora vereadora Fernanda, só falta aí um A. Na última página. Ponto 5. Ponto 5. Nem ia dizer nada, mas já Ok. houve alterações. Tá. Exatamente, no ponto 5. Falta em Cardigo. Falta um A. Muito bem. Então, com estes esclarecimentos e estas alterações, eu punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de atribuição de subsídio ao Núcleo de Amigos de Cicloturismo de Alpiarça, que vem para deliberação. O Núcleo de Amigos de Cicloturismo, como é hábito, solicitou um pedido de apoio para a realização de algumas das suas atividades à Câmara Municipal. Apresentou o plano de atividades com algum atraso, mas com o elenco das atividades que pretende desenvolver. E o que se propõe é atribuir um montante de 500 euros depois de efetuada a análise às realizações que pretende efetuar e que se encontram explanadas nesse plano de atividades. Não sei se os senhores vereadores querem fazer alguma intervenção. Muito bem. Então eu ponho a proposta de atribuição do subsídio ao Núcleo de Amigos de Cicloturismo de Alpiarça a deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
O ponto 3 é a construção da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarce e Arranjos Exteriores. A proposta de deliberação é para a aprovação do relatório final, a autorização da adjudicação e a aprovação da minuta do contrato. Julgo que a documentação está toda na posse dos seus vereadores. Nós lançamos, como é do conhecimento, nós apresentámos uma candidatura para a construção da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça e Arranjos Exteriores ao PRR. Foi-nos atribuída essa possibilidade, nas condições que estão descritas também no primeiro contrato assinado. Nós lançámos o concurso público respectivo, foram cumpridos os requisitos legais para esse efeito, períodos de audiências prévias, de esclarecimento de questões, e depois de decorridas todas essas demarches, foram apresentadas, decorridos o prazo para a audiência prévia, o júri do procedimento elaborou o relatório final, para ser submetido à apreciação e aprovação deste órgão, e posterior disponibilização junto dos concorrentes, de acordo com a legislação em vigor, na qual o júri mantém a proposta de adjudicação à proposta apresentada pelo concorrente Ecodem, Demolições, Ecologia, Construção S.A., pelo valor de 2.117.979,48 €, acrescidos de IVA à taxa em vigor, por ser a proposta melhor classificada no procedimento. E assim sendo, esta reunião pretende que se aprove o relatório final elaborado pelo júri, autoriza a adjudicação à empresa Ecodem pelo montante apresentado e aprovar a minuta do contrato de empreitada da Unidade de Saúde Familiar e Arranjos Exteriores, que nós contamos que possa rapidamente ser iniciada, uma vez que, de acordo com a informação que temos, este processo está isento de necessidade de visto prévio por parte do Tribunal de Contas, uma vez que se trata de um investimento de PRR e, em concreto, na área da saúde. De qualquer modo, nós estamos a ultimar esse pedido de informação jurídica que fizemos e, portanto, contando, se assim for, como temos a expectativa, não haverá necessidade de decorrer ainda o prazo para o visto prévio e podemos começar a empreitada. Dou a palavra aos senhores vereadores. Faz favor, senhor vereador. Portanto, este é um projeto também importante para o município. Nós já tivemos a oportunidade também de nos pronunciarmos em relação àquilo que é a nossa opinião. Estamos aqui, essencialmente, a aprovar o relatório final da adjudicação. A nossa posição tem sido sempre de aprovação em termos deste investimento e, portanto, considerando tudo aquilo que foi a análise por parte do júri daquilo que é a avalia técnica em termos da sua pontuação, porque o prazo e o preço são evidentes e têm a sua percentagem em termos da pontuação final. Portanto, não temos nada a obstar àquilo que é proposto. As duas empresas que chegaram à parte final do contrato são empresas também conhecidas em termos daquilo que foi o meu desempenho de funções, a Valmera no caso do Canil, e portanto está atualmente também a construir o posto da GNR, e a Ecodem em toda aquela praça entre a igreja e o mercado, portanto na segunda fase do mercado municipal. Portanto, e com a Ecodem também tivemos um relacionamento comercial, portanto, e profissional, digamos assim, também da parte que eu pude acompanhar, muito positivo. Portanto, e penso que estão reunidas as condições para que se o investimento se concretize da melhor forma, daí irmos estar a favor. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Então, sendo assim, eu ponho o ponto à votação. Relativamente à aprovação do relatório final, a autorização para adjudicar à empresa vencedora do procedimento e a aprovação da minuta do contrato de empreitada para a realização desta obra. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
O ponto 4 é a proposta de início de procedimentos para alteração simplificada ao Plano Diretor Municipal, alteração simplificada da Reserva Ecológica Nacional e utilização não agrícola nacional, que vem para deliberação. Eu queria fazer aqui uma espécie de um ponto de situação relativamente a duas questões que são, apesar de serem distintas, entroncam na mesma situação, e isto para também fazer um ponto de situação relativamente à própria revisão do PDM aos senhores vereadores. Como sabem, o município de Alpiarça, tal e qual como a maior parte dos municípios do país, estão numa fase de revisão dos seus PDMs e, portanto, estão ainda, na maior parte dos casos, numa fase final, mas ainda não concluída relativamente a este procedimento. No caso da Alpiarça, nós tivemos aqui alguns constrangimentos, uma vez que a empresa que estava a realizar todo o plano, toda a proposta de revisão do PDM tinha um atraso substancial relativamente àquilo que era a prontidão e os prazos que estavam a ser colocados em cima da mesa para entregar o trabalho, com dificuldades diversas e, portanto, com uma parte do trabalho já realizado, mas não completamente concluído, e uma parte substancial ainda por fazer. Nós chegámos a entendimento com a empresa, neste caso com a Aresta, para proceder à realização do trabalho até ao final. Tivemos que rever contratos, tivemos aqui um acréscimo de custos, porque havia uma série de situações que não estavam contempladas anteriormente, mas entendemos que era preferível reorganizarmos as coisas e, mesmo que tivéssemos aqui necessidade de celebrar outros contratos que acresciam ao trabalho que já estava feito, entendemos que era preferível manter a empresa porque já havia uma parte do trabalho efetivamente realizado, do que estarmos a deixar para trás todo este trabalho e adjudicar de novo a outra entidade que pudesse fazer o mesmo. De qualquer modo, chegámos a bom porto, portanto, entregámos toda a proposta de revisão do PDM e tivemos já a reunião, no dia 29 de abril, tivemos já a reunião final, digamos assim. Recebemos todos os pareceres e estamos neste momento a analisar os pareceres no sentido de proceder às correções que vêm indicadas em alguns deles, sobretudo no sentido de proceder às correções de ordem legal ou legislativa, e depois a intenção do município é não entrar em processo agora de consensualização, digamos assim, uma vez que o Simplex não obriga a que essa fase agora aconteça. O que vamos fazer é corrigir o que entendermos que decorre imediatamente da lei e depois vamos pôr o novo plano em consulta pública e, a partir daí, se houver alterações propostas, se houver sugestões, se houver, enfim, requerimentos no sentido de se mudar alguma coisa, avaliaremos no final desse período para conseguirmos, na minha expectativa, ter o plano fechado até ao final do ano. O que é que eu trago aqui aos senhores vereadores que é relevante deste ponto de vista? Apesar de nós estarmos, por incrível que pareça, na fase final de revisão do PDM, para nós garantirmos os 2 investimentos que estão previstos para a zona industrial, um deles por parte da Suprema, onde estamos a falar de mais de 50 milhões de euros, e outro por parte da Lagoalva, onde estamos a falar de cerca de 3, 4 a 6 milhões de euros, consoante as fases de construção ou de investimento que vão ser feitas, mesmo estando a chegar ao final, ainda assim há que fazer um conjunto de procedimentos no sentido de proceder a alterações ao PDM que está em vigor. Mesmo que isto já esteja tudo previsto no PDM que há de vir a estar em vigor. O processo é muito complexo, nós temos tido reuniões sucessivas com a CCDR-LVT, com os investidores, com juristas, com a empresa que trabalhou para nós numa primeira fase a fazer todo o processo das medidas provisórias, e chegámos à conclusão, na última reunião, que o processo que fizemos pode ser aproveitado, o processo que fizemos, note-se, por indicação da CCDR. O processo que fizemos por indicação da CCDR pode ser aproveitado até um determinado ponto
e agora tem que sofrer uma alteração daqui para a frente. E, portanto, já não pode ser só as medidas provisórias, já tem que se fazer uma alteração simplificada ao plano diretor, mais uma alteração simplificada da reserva ecológica e mais um pedido de utilização não agrícola do solo. E, portanto, é isso que o Executivo vem pedir autorização à Câmara para proceder, uma vez que nós vamos ter que adjudicar este trabalho. Este é um investimento, não é um custo, é um investimento efetivo, que vai permitir que os investimentos que estão pendentes sejam feitos. E os investimentos que estão pendentes criam postos de trabalho, criam mais-valia do ponto de vista das capacidades industriais que estão colocadas no Conselho e não deve ser descurado. Portanto, este investimento é, de facto, um custo para o município, mas não deixa de ser a única forma de nós podermos viabilizar o investimento que está proposto. E, portanto, é isso que vem para a análise dos senhores e das senhoras vereadoras, no sentido de, dando início a este processo, nós consigamos fazer uma consulta para adjudicar este trabalho e para podermos completar com a maior urgência possível, dado que temos também as empresas e a sua vontade ainda intacta para poderem fazer os seus investimentos. Não sei se querem que vos dê algum outro esclarecimento, mas estou disponível. Assim, faz favor, Sr. Vereador. Portanto, nós estamos aqui a votar a proposta de início de procedimento, em termos desta alteração simplificada, em que, em tudo aquilo que a senhora Presidente disse em relação a este ponto, em nada me surpreende. Portanto, todo este processo é um processo que eu acho que, analisando assim por uma pessoa próxima do normal, um pouco esquizofrénica em termos daquilo que são os avanços e recuos constantes, e só me surpreende às vezes a simplicidade com que se fala sobre a forma como isto se ultrapassa e se resolve, quando às vezes basta mudar legislação, basta mudar às vezes até o próprio Governo ou a direção da CCDR e praticamente há pontos que vão ter que ser refeitos e revistos e, portanto, e tudo isso não é compatível com a necessidade que existe às vezes em termos temporais dos investimentos que são feitos e, portanto, não nos resta mais nada enquanto órgão senão votar a favor para tentar simplificar, digamos assim, aquilo que é a morosidade de todo este processo. Eu gostaria só de deixar um pedido de esclarecimento, que eu penso que a Sra. Presidente já me disse, mas eu não me lembro, sobre qual é o investimento previsto da Quinta da Lagoalva, penso que no antigo Pinhal, portanto ali junto contigo à zona industrial, porque fala aqui pedido de utilização não agrícola dos solos, naturalmente enquadrado com aquilo que é a RAN, mas só o investimento que é. Muito bem, Sr. Vereador, o investimento que está solicitado a autorização que está solicitada pela Lagoalva é a construção de uma adega nova. Pronto, porque aparentemente já não tem capacidade na antiga para poder fazer face ao aumento da produção e armazenamento e, portanto, a intenção e como estamos a falar de uma empresa agrícola para investir numa adega, e aquilo é área de RAN, o que tem que se pedir é a utilização do solo não agrícola do solo, uma vez que a mesma coisa não podemos fazer, por exemplo, para outra empresa que não tenha como sua atividade a agricultura, exatamente. Dizer só o seguinte, Sr. Vereador, compreendendo as suas palavras, porque acho que têm sentido e que correspondem à realidade, infelizmente. Nós, município, seguimos religiosamente aquilo que nos foi indicado numa fase inicial concreta da tramitação deste processo. Nós tivemos várias reuniões com a CCDR no sentido de estabelecer, naquela altura, qual é que era o procedimento que a Câmara Municipal de Alpiarça deveria de adotar no sentido de ultrapassar este constrangimento. E aquilo que nos foi indicado, muito claramente, era o processo das normas provisórias e não o processo de uma alteração ao PDM. Demoraria muito mais tempo, tinha um conjunto de outros constrangimentos e, portanto,
era o processo das normas provisórias. E nós seguimos esse caminho exatamente porque foi a entidade que, afinal, aprova estas coisas, é a CCDR, e, portanto, nós fomos saber, digam lá aos senhores o que é que nós temos que fazer, de modo a que a situação se resolva. A questão é que, mesmo sem mudar a legislação, pasme-se, mesmo sem mudar a direção da CCDR, só com o facto de haver, e acho que é a partir daí que as coisas começam a ter outra leitura, com o facto de haver a extinção da região agrária, daqui da Delegação Regional de Agricultura, e com a inclusão dessa delegação na CCDR, a partir desse momento criaram-se outros constrangimentos e entendeu-se que o procedimento devia de ser outro. E, portanto, nós, das duas uma, e fizemos esse contacto com as empresas, no sentido de garantir que não estávamos aqui a trabalhar para nada. Isto é, porque isto custa dinheiro e não é pouco, e, portanto, é um investimento que nós fazemos aqui que não fazemos noutro sítio. Nós quisemos garantir com as empresas que se mantém a sua vontade e o seu interesse de fazer estes dois investimentos, independentemente de termos que passar aqui mais algum tempo a mudar todo este processo. E, portanto, eu tenho conhecimento que a Suprema tem neste momento em desenvolvimento um PIN, um projeto de interesse nacional, que estará a trabalhar com a AICEP nesse sentido, e a Lagoalva mantém, e ambas nos comunicaram a sua continuação do seu interesse neste investimento e, portanto, a nossa perspectiva é que ele se venha a concretizar agora com este procedimento que estamos aqui a adotar. Então, sim, eu penso que esclareci tudo. Então, punha à votação a proposta de início de procedimentos para alteração simplificada ao Plano Diretor Municipal, alteração simplificada da Reserva Ecológica Nacional e a utilização não agrícola nacional. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O último ponto da nossa ordem de trabalhos é a proposta de atribuição... É o penúltimo, eu só tenho aqui este. O ponto 5 é a proposta de atribuição de subsídio ao Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho, que vem também para deliberação. O Centro Popular do Casalinho realizará nos próximos dias 5, 6 e 7 de julho as festas anuais. Toda a organização das festas é responsabilidade da direção do Centro Popular. Uma das formas de investimento do município no desenvolvimento social, cultural e desportivo do Conselho é a atribuição de apoios financeiros para a manutenção da atividade das associações e, portanto, propõe-se que a Câmara atribua um montante de 1.500 euros ao Centro Popular de Cultura do Casalinho para fazer face a despesa com a organização das festas do Casalinho, que irão ter lugar nos próximos dias 5, 6 e 7 de julho. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, quer neste ponto, quer no ponto seguinte, nós estamos a aprovar apoios direcionados a uma atividade específica, neste caso das festas do Casalinho, no ponto seguinte, portanto, uma prova de atletismo integrada numa festividade do município, mas não deixo de realçar que ainda a semana passada estivemos a aprovar os apoios às associações e coletividades, na qual estas duas estão incluídas, e que me parece que também poderia ou não ser enquadrado dessa forma, principalmente a festa é uma atividade com regularidade que é feita já há alguns anos esta parte, quando, portanto, no ponto seguinte talvez se compreenda, não está previsto o ano passado fazer a prova de atletismo, penso que a festa poderia perfeitamente integrar também o plano de atividades do Casalinho, disso. Mas iremos estar a favor naturalmente. Sr. Vereador, só não integrou porque nós não tínhamos ainda a perspectiva total de custos que a coletividade tinha para apresentar, no sentido de eles fazem naturalmente uma perspectiva dos custos que vão ter, com a contratação de espetáculos, com as várias realizações, e nós, assim que tivemos isso, tivemos a capacidade de estabelecer quanto é que, daqueles custos, o que é que podíamos participar. E foi só por essa razão, porque se vier e já tínhamos até falado isto com várias das associações, se estas coisas vierem no plano de atividades anual, que é apresentado para depois estabelecer os subsídios, e se vier já com valores,
é mais fácil nós depois atribuirmos em função das atividades. Mas como se tratam de coisas pontuais que eventualmente, do ano passado para este ano, as festas também têm um valor diferente em termos de custos e, portanto, houve um reforço da aposta este ano, isso também implicava que houvesse uma ponderação para que a comparticipação do município pudesse ser maior ou menor consoante os custos que estavam elencados. E, portanto, foi só por essa razão, se elas vierem nos planos de atividades já com alguma noção concreta relativamente aos custos, é possível nós fazermos a aprovação em geral. Muito bem, então eu punho ao ponto à votação relativamente à proposta de atribuição deste subsídio ao Centro Cultural do Casalinho. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6, ele estava aqui à parte, por isso é que eu vou dizer que ia para o último. O ponto 6 é a proposta de atribuição de subsídio ao Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, e como diz o Sr. Vereador, com razão, como é a primeira vez que realizamos esta prova, ela não vinha sequer no próprio plano de atividades. O Clube Desportivo Os Águias estará envolvido na realização da primeira mini e meia maratona Alpiarça Terra de Melão, a realizar no próximo dia 23 de junho, inserida no primeiro Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana. A atribuição de prémios é feita pelo clube e, portanto, uma das formas de investimento do município é a atribuição deste tipo de apoios. E assim o que se propõe é que se atribua um subsídio no montante de 1.750 euros ao Clube Desportivo Os Águias para a atribuição de prémios aos participantes na mini e meia maratona Alpiarça Terra de Melão. Não sei se há alguma questão. Muito bem. Então eu punha a proposta à votação, a proposta de atribuição de subsídio ao Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Não existe hoje público na sala. Espero que tudo esteja bem com o Sr. Vítor, que ele costuma fazer-nos companhia e hoje não está cá, mas o dia mudou, portanto, pode ser nós... Ele não deve ter mais por isso. Pronto, o dia mudou, espero que esteja tudo bem com ele. Sendo assim, eu pedi à Vanessa, por favor, que nos lesse a minuta da ata.